Bom, vamos direto ao ponto, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai destrinchar um dos maiores quebra-cabeças da estratégia de negócios. Como equilibrar a inovação focada no futuro com as fontes de receita que já pagam as contas de hoje. A base da nossa imersão vem de um estudo bibliométrico super robusto sobre ambidestria organizacional, cruzado com táticas reais de gestão. A ideia aqui é pegar aquele jargão acadêmico complexo e transformar em algo totalmente claro e aplicável. E para começar, pensem naquele dilema clássico. Todo santo dia, lideranças esbarram na mesma dúvida. A organização deve colocar dinheiro para inventar coisas completamente novas ou deve focar em aperfeiçoar o que já funciona? Parece só uma questão de orçamento, né? Mas a resposta para isso basicamente decide se um negócio vai estar por aí na próxima década ou se vai virar história. O nosso roteiro hoje é bem direto. Vamos passar pelo dilema da decisão, pela ambidestria organizacional, a evolução dessa pesquisa, as redes de conhecimento globais e, por fim, como aplicar tudo isso com a estratégia dos 3 horizontes. O dilema da decisão. Vamos entender a fundo essa tensão que tira o sono de muito gestor? Essa corda bamba fica bem clara quando a gente separa as forças em jogo. De um lado, temos a exploração. Na prática, isso é assumir risco, descobrir o novo, ter ideias mirabolantes. O perigo aqui fica só nas ideias e não desenvolver competência para executar nada. Do outro lado, temos o que a literatura chama de explotação. Isso é o arroz com feijão bem feito, eficiência, refinamento, extrair o máximo do que já existe. Só que quem foca apenas na explotação ganha no curto prazo, mas fica totalmente vulnerável quando o vento do mercado vira. É um verdadeiro cabo de guerra. 2. Ambidestria organizacional. Como a academia encontrou uma saída elegante para isso. O pulo do gato para resolver essa tensão atende por um nome sofisticado: ambidestria organizacional. Literalmente é a habilidade de usar as duas mãos com a mesma destreza. Em estratégia, significa usar uma mão para criar o novo, pesquisar, inventar, enquanto a outra mão, sem parar, continua aperfeiçoando os produtos atuais. Se faltar esse equilíbrio exato, a conta simplesmente não fecha lá no longo prazo. E a origem desse conceito é simplesmente genial. Lá em 1974, o modelo pioneiro do Duncan já dividia a inovação em 2 caixas muito claras. A fase de iniciação, que precisa de menos regras e deixa a criatividade rolar solta, e a fase de implementação, que é o exato oposto. Ali a coisa tem que ser centralizada e formal para a ideia virar realidade. Quer dizer, ele já tinha percebido que a empresa precisa de estruturas duplas para inovar sem implodir a própria rotina. Mas a teoria ganhou tração mesmo com James G. March em 91. Esse é o trabalho considerado seminal, ostentando 85 citações no estudo que estamos analisando. Foi o March quem bateu o martelo definindo o embate entre exploração e explotação. E o aviso mais sério dele foi: focar em apenas uma dessas áreas não é só um erro bobo, é literalmente um tiro no pé que destrói o balanço e o desempenho do negócio. 3. A evolução da pesquisa. Vamos dar uma olhada em como os cientistas mapearam tudo isso ao longo do tempo. Olhando para os dados de 93 a 2010, tem um salto impressionante. A pesquisa mapeou um pico absurdo de publicações de alto impacto ali entre 2007 e 2009. Foi nessa janela que a ficha caiu para o mundo inteiro. Entender a ambidestria deixou de ser um preciosismo acadêmico e virou urgência de sobrevivência para empresas tentando lidar com um mercado cada vez mais frenético. E não é qualquer revista que publica isso, não. Ao analisar os principais periódicos, o Organization Science domina amplamente a conversa, com 17 trabalhos pesados liderando o ranking. Isso prova que a gente está falando de uma ciência muito madura, rigorosa e atestada por quem realmente dita as regras do jogo no mundo acadêmico. 4. Redes de conhecimento. A teia global de quem constrói esse conhecimento. Ninguém inova sozinho, certo? A ciência funciona através de teias colaborativas. Nomes de peso como Volberdach e Bosch formam os nós centrais dessas redes, puxando a colaboração de dezenas de outros autores. E por trás dessas pessoas temos os grandes centros intelectuais, Georgia Tech, Harvard, todas liderando essas parcerias. Isso mostra que decifrar a inovação de verdade exige inteligência coletiva e descentralizada. E sabem qual foi uma das grandes sacadas dessas pesquisas em rede? Elas descobriram que o peso da balança muda dependendo do ambiente lá fora. Se o ecossistema é incerto, dinâmico e meio caótico, focar em explorar e criar é o que salva. Mas se o mar está calmo e a briga é por cada centavo em um mercado super competitivo, refinar e explotar é o que paga a conta.
O líder ambidestro é aquele que sabe ler o clima e ajustar a rota. 5. A estratégia dos 3 horizontes. É aqui que a gente pega a teoria acadêmica e desce para as trincheiras das empresas. Porque a ciência é linda, mas como isso funciona numa planilha ou num conselho de diretoria? É aí que entra a estrutura dos 3 horizontes. Essa é, na prática, a ferramenta perfeita para fazer aquela ambidestria acontecer no dia a dia, separando de um jeito muito visual o que é a visão de futuro do que é o ganha-pão atual. O modelo divide tudo em 3 caixas de tempo. O horizonte 1 é o negócio de hoje. A missão aqui é tirar o máximo de eficiência antes que a curva comece a cair. Pura explotação. O horizonte 2 são aquelas estrelas em ascensão. Projetos que ainda não pagam aluguel, mas têm potencial enorme para substituir o produto principal logo logo. E o horizonte 3? Bom, esse é o salto de fé. Inovação radical, ideias disruptivas, níveis máximos de criatividade e exploração. Mas tem um aviso gigante das nossas fontes que a gente precisa deixar claro. Isso não é só um cronograma bonitinho de planejamento corporativo. Esse modelo existe para mudar a dinâmica do dilema inicial. Ele cria um espaço blindado para que a obsessão por eficiência no presente não asfixie de jeito nenhum aquelas ideias malucas que vão garantir o futuro da empresa. E olha, é no horizonte 2 que a maioria escorrega feio. O material que analisamos bate muito nessa tecla. O horizonte 2 é brutal de gerenciar. Por quê? Porque as ideias ali já se parecem com produtos reais, o que gera uma tentação quase irresistível de cobrar resultados usando a mesma régua do horizonte 1, sabe? Cobrar alta eficiência e margem de erro zero. E adivinha? Fazer isso é o jeito mais rápido de matar a inovação antes dela conseguir andar com as próprias pernas. É por isso que a beleza desse framework está justamente em forçar um estado constante de inquietação. O modelo não deixa a gestão deitar no berço esplêndido do sucesso atual. Ele exige e demanda que a empresa teste, fale e prototipe riscos nos horizontes 2 e 3 o tempo todo. É a vacina para não ficar obsoleto. E para fechar o nosso estudo de hoje, pensem no seguinte cenário. Se sobreviver no longo prazo é literalmente um jogo de usar uma mão para refinar o que existe hoje e a outra para inventar o que vai existir amanhã, olhando para as organizações ao nosso redor, qual dessas 2 mãos estaria secretamente amarrando a outra nas costas? Fica a provocação. Muito obrigada por acompanhar mais essa imersão e a gente se vê na próxima.